Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Amanda e neste vídeo eu vou fazer a correção do trabalho 3 de vocês. Então vamos lá. Exercício 1. Sendo A e B dois números racionais, escreva a expressão algébrica que representa a soma destes números. Então, a soma significa adição. A soma de A com B fica A mais B. Pessoal, eu vi um monte de gente escrevendo o A e o B com letra maiúscula assim, sabe? Mas não é usual na matemática. Quando a gente vai escrever uma variável, a gente escreve com letra minúscula, certo? Item B. A diferença entre esses números. Diferença significa subtração. Então, a diferença entre esses números seria A menos B, certo? Ou, como não falou, quem está tirando quem, poderia ser também B menos A, certinho? Item C. O dobro de A menos, que é subtração, o triplo de B. Primeira coisa, o que significa o dobro de alguma coisa? O dobro de alguma coisa significa duas vezes essa coisa. Então, o dobro de A significa duas vezes A, ou seja, 2A. Menos é subtração. Triplo de B. O que significa o triplo de alguma coisa? O triplo significa 3 vezes esta coisa. Então, o triplo de B significa 3 vezes B, que a gente representa por 3B. Então, o dobro de A menos o triplo de B é 2A menos 3B. Tem gente que colocou A ao quadrado menos B ao cubo. Isso daqui não é a mesma coisa que isto. E isto daqui não é a mesma coisa que isto, gente. Por quê? Porque 2A significa somar A duas vezes. E A ao quadrado significa multiplicar A duas vezes, certo? 2A é A mais A. E A elevado ao quadrado é A vezes A. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, não foi isso o que o exercício pediu. O exercício pediu o dobro, ou seja, duas vezes. E o triplo, ou seja, 3 vezes, ok? E no item B, o produto destes números. O que significa produto? Significa multiplicação. Então, é A vezes B. Mas na linguagem da álgebra, a gente não precisa colocar o pontinho quando é uma multiplicação envolvendo letras. A gente só coloca as duas letrinhas uma do lado da outra, e isso já significa que elas estão se multiplicando. Então, AB significa A vezes B. Teve gente que colocou assim também, ó, A vezes B. Tudo bem, mas na linguagem algébrica a gente usa desta forma aqui, tá? Então, a partir de agora, vocês vão evitar colocar a multiplicação simbolizada desta forma. Vocês vão colocar assim, ok? Vamos para o exercício 2. Considere o retângulo abaixo, cuja medida da base é dada pela variável x e a altura pela variável y. Determine, item A expressão algébrica que representa a área do retângulo. Então, como é que a gente calcula a área de um retângulo mesmo? Lá no dia do trabalho eu falei para vocês, né? É a medida da base vezes a medida da altura. Então, a área do retângulo a gente calcula assim. Base vezes altura. Ou, na linguagem mais usual, a gente não coloca o pontinho aqui, nem precisa, x, y, ok? O valor numérico da área do retângulo para x igual a 7 e y igual a 4. Então, aqui é só a gente substituir o x por 7 e o y por 4 na expressão algébrica da área, certo? Então, vamos lá. A expressão não era x vezes y? Então, vai ficar 7 vezes 4, que vai dar 28. Exercício 3. Uma empresa de confecções tem um custo mensal que é dado pela expressão algébrica esta daqui, C igual a 10.000 mais 2,5x.
em que C é o custo mensal, em real, e X é o número de camisetas produzidas no mês. Determine o custo da empresa no mês em que eles fabricaram 1000 camisetas. Bom, então aqui ele quer saber para X igual a 1000, que é o número de camisetas, quanto vai valer o custo, que é o número C. Então, C é igual a 10.000 mais 2,5. Eu vou substituir o valor do X. Não era 2,5 vezes X? Vai ficar 2,5 vezes 1000. Aqui, a gente tem uma expressão algébrica, a gente tem uma adição e uma multiplicação para resolver. Qual a gente resolve primeiro? Sempre a multiplicação ou divisão, depois a adição ou subtração. Senão vai dar errado. Isso vocês têm que guardar, vocês estudaram ano passado expressões algébricas, e vocês têm que guardar isso para o resto da vida de vocês. Sempre que tiver uma adição e uma multiplicação, resolve primeiro a multiplicação. Então, vamos lá. 2,5 vezes 1000. Eu posso multiplicar o 1 por 2, assim, quando é uma multiplicação por números com vírgula, a gente multiplica como se não tivesse vírgula e depois acrescenta a vírgula. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3 zeros. Agora eu vou ver a vírgula. Quantas casas depois da vírgula tem no total? Tem uma. Então, aqui vai ter uma. Que número é este? É 2.500, certo? Então, o C aqui vai ser 10.000 mais 2,5 vezes 1000 dá 2.500. Aí, aqui já fica mais fácil, né? Quanto é 10.000 mais 2.500? 12.500. Esse vai ser o custo. Certinho, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.